Olá, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Iório e hoje eu trouxe mais um desafio aqui para você. Trata-se de uma integral dupla, isso mesmo, duas integrais numa integral só. A integral de 0 até 1, a integral de 3y até 3, de exponencial de x ao quadrado dx dy. E aí, sabe como faz essa integral? Sabe como fazer? Então dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e me responde aqui abaixo qual o valor real que essa integral vai dar, porque essa integral vai me dar um número, não é isso? Então diz para mim qual o volume desse sólido aí. Bom, espero que você já tenha me tentado. Eu vou mostrar agora como é que a gente faz essa integral. Essa integral ela é bem interessante, porque lá em cálculo 1, a gente aprende, né, a gente vê que a integral, vou pegar aqui minha caneta, né, que a integral de exponencial de x ao quadrado, ela é meio que insolúvel, né? O que, que a gente quer dizer com isso? Não tem uma função que a gente expresse o x, tá, de forma explícita, que dê exatamente exponencial de x ao quadrado. Essa função ela não existe, não tem uma primitiva que a gente conheça aqui para expressar. Tá? A gente sabe que matematicamente ela existe, mas a gente não sabe quem é ela para expressá-la de forma explícita. Né? Ou seja, como seno de x, secante de x, cosseno de x, ou qualquer relação envolvendo x, uma expressão matemática envolvendo x. Tá? Então a gente tem algum tipo de dificuldade de resolver isso. Tá? Mas mesmo assim, nesse problema, curiosamente, a gente tem que resolver essa integral. E a primeira integração é justamente em x. Então aqui tem uma pegadinha já de cara, né? Que claro que a gente não vai resolver a integral como se fosse resolver o exponencial de x, porque eu não sei fazer. Então, se eu não sei fazer, Felipe, como é que eu começo a fazer? Essa é a dúvida de muitos. Mas aí, o muito legal aqui, né, de matemática é que quando você está em integral dupla ou tripla, você pode mudar a ordem de integração. Eu sei que eu estou integrando primeiro em x aqui, nesse problema, mas não é obrigatório. Pode ser que eu consiga, dependendo do tipo de região que isso aqui representa, pode ser que eu consiga integrar de outra forma isso. Pode ser que eu consiga trocar a integração. Se tudo for constante, gente, aí tem um teorema que nos garante isso, né? Que é o teorema de Fubini. É automático, é constante, eu estou integrando em retângulos, então é automático. Eu sempre posso mudar a ordem, não preciso nem pensar, tá? Não preciso nem fazer um desenho, simplesmente troca a ordem para a melhor ordem de integração e segue a partir daí. Mas como aqui não é o caso, né? Aqui eu tenho um y que está me impedindo de fazer essa troca de ordem de forma rápida, eu tenho que pensar um pouquinho aqui. O que isso aqui significa para mim? Né? O que esses termos aqui 0 e 1 né, significa? Como é integral, ela começa em x, ó, e depois em y, como tem essa ordem aqui de integração, tá? Isso significa que a variável que inicia, que é o x aqui, ó, da frente, tá? Ele está entre esses dois termos. Ou seja, a minha região, né? Isso aqui forma uma região. A minha região D, ela é definida no plano, né? Duas variáveis, a minha região não é mais um segmento de reta, né? Como era antes, o intervalo. Agora a minha região está definida no plano. Então a minha região é definida como o x, que é a primeira variável, ele está entre 3y e está entre 3. O menor valor de x está aqui, né, nessa parte, e o maior valor de x está aqui, nessa parte de cima. Então, está aqui o x. E o y, que é a segunda variável aqui, tá? Está entre 0 e 1. Então, o meu y aqui está entre 0 e 1. Tá? Então, essa é a minha região aonde está acontecendo essa integral. Que região no plano é essa? Isso representa uma região aqui no plano, tá? Que região no plano XY é essa? Bom, normalmente a gente não escreve, né, 3y igual a x quando faz uma reta, né? A reta que limita o x pela parte de baixo é a reta 3y igual a x. O x é limitado, o x está acima, maior ou igual a essa reta. Mas a gente normalmente não escreve a reta assim, né?
x. A gente normalmente escreve a reta assim, né? O y isolado, x sobre 3, tá? Que reta é essa? Reta y igual a x sobre 3. É uma reta que passa na origem, é uma reta que é crescente, porque 1/3 é positivo, tá? Só que não é uma reta que vai dividir bem no meio aqui, que seria a reta y igual a x, né? Ela é um pouquinho menos inclinada, né? Sei que o meu desenho vai ser difícil aqui, então eu vou roubar. Eu vou fazer os meus eixos aqui todos bonitos, tá? Ó, vou aqui fazer tudo bonito, só que eu vou fazer os eixos em vermelho. Pronto. E desenhando a mão eu não ia conseguir, né? Fazer os eixos em vermelho aqui, ó. Só essa parte aqui que eu não vou conseguir mesmo. E aqui eu desenho assim. Ficou até muito bom. E agora eu vou fazer a minha reta. Ela é uma reta um pouquinho inclinada, tá? Passando na origem aqui. Essa seria mais ou menos a representação aí de uma reta tipo x sobre 3 ou algo assim. Ela não chega a ser a bissetriz ali desses quadrantes, primeiro e terceiro, mas ela é um pouquinho menos inclinada, né? Então essa é a reta y. Opa, agora eu estou só com retas. Essa é a reta y igual a x sobre 3. Está aqui a minha reta. Ok, eu sei que o x é tudo que está acima dessa reta. Vamos parar nesse momento só para pensar uma coisa. Só pensa comigo aqui. Vamos lá. Se eu estou nessa posição aqui, eu estou abaixo da reta ou acima da reta em relação a x? A gente tem que pensar. O que é o x acima da reta? Como é que eu desenho essa região aqui no plano? Como é que eu penso nessa região? O eixo x está para cá, tá vendo? Quando eu estou aqui, nesse lugar, eu estou em cima da reta. Então esses pontos que estão aqui, ó, esses pontos que estão aqui, andando sobre a reta, são pontos em que o x é exatamente 3y. Então se eu pego um ponto para cá, ó, o meu x desse ponto é maior do que 3y, porque o y não mudou e eu andei crescendo x. Então x maior é x para cá, ó, nessa direção, tá? Quando eu ando assim, eu cresço x. Então se eu quero que x seja maior do que a reta, e a reta é quem limita, eu estou andando nessa direção. Importante visualizar isso, tá? E quem é x igual a 3, que seria o outro lado aqui da reta, né, Felipe? Quem é x igual a 3, né? São as duas retas que limitam o x, né? Inferiormente por isso, superiormente por 3. Ué, x igual a 3 é uma reta em pé, né? Marco 3 aqui e a reta x igual a 3 é uma reta em pezinho, assim, ó. X vale 3 o tempo todo. Tá? Então essa é a reta que limita. Então esse grupinho aqui que eu botei passando, ó, já não faz parte do maior, tá vendo? A minha reta é quem limita, ó, vai até a reta. Então pode ter esses carinhas aqui, pode ter esses carinhas aqui, aqui, mas aqui para cá já não pode passar. Então é entre a reta, uma reta e a outra reta. Então é esse grupo de pessoas aqui no meio. Só que o y também me limita. O y não pode ser negativo. O menor y é 0 e o maior y é 1. Então se eu pegar um ponto aqui embaixo, ó, eu estou com y que são negativos. Então eu não posso pegar pontos aqui para baixo. Então a minha região não pode ter esses pontos aqui embaixo. Esses pontos aqui embaixo não fazem parte da minha região. A minha região, ó, é só essa galera aqui de cima. Pagar, isso não pode, nada disso pode. Então a minha região é só esse grupinho aqui em cima. Tá? Então, a minha região é só esse tiquitutinho aqui, ó. Tá? Esse é o meu D. Ou seja, eu estou maior do que a reta, menor do que a outra reta, e entre o y0 e o y1, que provavelmente é o encontro dessas retas. Mas se não for, não há problema, porque é o que está aqui limitado, tá?
Não, é o que está na questão, não tem estresse. Bom, essa minha região, ela está escrita na ordem que normalmente a gente não escreve quando olha para uma região no plano. Essa minha região está escrita eu olhando X horizontalmente. Normalmente eu sempre olho para uma figura pelo Y. Então essa região está escrita aqui, né, como uma região do tipo 2, em que eu coloco o X como dependendo do Y, né? E normalmente eu até faço o desenho, normalmente, dessa região ao contrário, eu faço Y aqui e X aqui, né? A gente inverte a ordem porque o Y é dependente do X, tá? Eu fiz direto porque dá para fazer direto, não há problema nenhum, sempre dá para fazer direto, e aí você ganha tempo com isso em vez de ter que ficar invertendo, tá? Como é que eu reescrevo essa mesma região D agora, observando o contrário? Ou seja, deixando o x como se fosse constante e não função, e invertendo o y. Como é que eu inverto essa minha região D, né? Bom, eu posso escrever a minha região D. Vamos lá. O meu x, ele nunca vem para baixo do zero. Ele pode até diminuir aqui, ó, nesse pedacinho de região aqui que eu não pintei, mas ele vai chegar no máximo até zero. Então, abaixo do zero ele não vai. Então, o meu x nunca desce abaixo do zero. O meu x também nunca passa do 3. Então, eu posso escrever o x de 0 a 3. E o meu y? O meu y é a parte de baixo, y igual a zero, a reta vermelha, que é o eixo x, e o y que limita por cima é a mesma reta, y igual a x sobre 3. Então eu posso reescrever a minha região D, ó, tá? Vou apagar aqui, escrever de novo, não ficou tão bem escrito. Tá? Posso reescrever aqui a minha região D, tá? Vamos lá? O meu x é entre 0 e 3, e o meu y, ele vai do eixo até a reta em azul. Então, 0, ficou feio, né? 0 até a reta, que é x sobre 3. Tá? Então, se eu trocar essa minha integral por integral dupla, mudando os eixos de lugar, ou seja, aqui agora é o x, aqui era o y, trocando, e aqui mudando para 0x sobre 3, essa minha integral continua a mesma, a gente só mudou os eixos, a ordem de integração, só que agora eu não estou mais integrando em x, eu estou integrando em y. E agora dá para integrar, né? Ó, vamos pegar aqui, ó, essa integral, ó, tá? Essa parte. Deixa eu apagar isso aqui, vou copiar mesmo, direto. Olha como a gente faz agora aqui. Um passe de mágica. Ó. Eu tenho que essa minha integral, ó, que deu essa, na verdade, é uma integral dentro de outra integral, né? Só que agora dá para integrar, porque eu estou integrando e elevado a x em relação a y. E o e elevado a x não depende da variável y. É uma constante. Então eu posso simplesmente tirar de dentro da integral, passar para o lado de fora, né, da integral. E essa minha integral de dentro sobrou apenas uma constante para ser integrada. Que é 1 dy, né? Que a integral é y apenas. Então, essa minha integral, do lado de fora, está esperando
o resultado com x ao quadrado aqui multiplicado, né? A integral de dentro, que é apenas y, que vai ser substituída agora, né? Em y por 0 e y por x sobre 3 dx. Tá? Bom, agora, vou copiar isso aqui. Agora, isso me deu, ó, quando eu fizer a substituição, vou pegar minha caneta, quando eu fizer a substituição, isso vai me dar integral de 0 a 3. O y aqui eu vou substituir por x sobre 3, tá? E o zero também. Então, exponencial de x ao quadrado, x sobre 3 menos 0. E aí esse zero não faz diferença, né? Esse 3 que está aqui eu posso jogar para fora da integral, né? Integral até 3 só. E agora sobrou x multiplicado pelo exponencial de x, né? E aí é uma integral de cálculo 1 agora, só que agora dá para fazer, né? Porque como tem x multiplicado, esse termo aqui, ó, pode ser chamado de v, né? Aqui, ó. Pode fazer uma mudança aqui, ó, rapidinho, chamar isso de v. E aí o dv é 2x dx, né? E como não tem aqui, né? E como não tem 2 aqui na frente, mas tem o x e o dx, então a gente sabe que o dv sobre 2, né? Passando para cá, dividindo, né? É justamente x dx. E, portanto, esse termo aqui, ó, junto com esse, viram dv sobre 2, tá? Então, essa é a minha integral. Quando a gente troca de variável, ou a gente troca os limites de integração, né? Ó, o x era 0. Então, quem vai ser o v? O v vai ser 0 ao quadrado, né? Então, troca o limite de integração, tá? Pode fazer isso sem problema. O x era 3. Quem vai ser o v? O v vai ser 9, que é 3 ao quadrado. Ou você troca, ou você não troca, resolve a integral e no final você volta para substituir de x de 0 a 3, tá? Tanto faz, os dois estão corretos. Então aqui é elevado a v agora, né? dv, né? E agora dá tranquilamente para fazer a integral, né? Então dá 1/3, abrir um parênteses, integral de exponencial é sempre ela mesma, tá? Então dá e elevado a v, tá bom? Com v variando, de 0 a 9. E aí, substituindo no final, a gente tem e elevado a 9 menos, né? Lembra que tinha o sobre 2, né? Agora aqui coloquei, ó, sobre 2, então aqui na verdade é 6. Vou me apagar aqui. Já tinha papado esse sobre 2 no meio do caminho, né? Mas ainda lembrei dele. E aí, 1/6, né? Agora sim. E elevado a 9 menos e elevado a 0, que é 1. Portanto, e elevado a 9 menos 1 sobre 6. Tá? Esse é um número bem grande, né? Porque e elevado a 9 é bem grande esse número, né? É perto de 3, né? 2 elevado a 9 já dá 512, né? Esse número aqui é um número bem grande. Mas só a gente consegue resolver essa integral, tá? Trocando a ordem de integração com a mesma região, tá? É só enxergando a região como o x variando entre constantes e o y variando entre funções, e não o contrário, como o problema me deu.
Então, muitas vezes, para resolver o problema, eu não consigo resolver diretamente. Eu tenho que olhar para a região e trocar a região de ordem de integração, do tipo 2 para o tipo 1 ou do tipo 1 para o tipo 2. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, né, compartilha aí o vídeo com seus amigos. Deixa nos comentários aonde você chegou nessa questão, até onde você foi. E pede também outras questões que você queira aqui embaixo, tá bom? Bom, um grande abraço, ótimos estudos e a gente se vê no próximo vídeo.